Cada emoção está associada diretamente com uma estação do ano, não sei se você já ouviu falar. Então, a primavera ela é associada diretamente à raiva, o verão à alegria, o outono à tristeza e o inverno ao medo. E na escola dos 5 elementos a gente entende que tem 5 elementos, então que teriam 5 estações do ano. E aí tem, dentro do elemento terra, ele cuida da estação de transição. Então para o chinês nunca um dia deixa de ser primavera e o outro já é verão logo em seguida. Sempre tem um período de 15 e 18 dias, que é calculado dependendo do solstício e do equinócio, que é esse período da transição, né, da estação que cuida da transição entre as estações. E esse elemento cuida daí do mental, né, dos pensamentos. E aí existe uma associação direta, dando um exemplo então da primavera com a raiva. Obviamente eu não tô falando da raiva de você sair xingando as pessoas por aí ou muito putaça com as coisas. Existe uma associação da raiva em equilíbrio com a primavera. Eu preciso sentir uma indignação com o que eu tô vivendo, ou com o que é certo pra mim, com o que eu quero pra minha vida, qual é o meu propósito. E essa assertividade em busca disso para ter coisas novas na minha vida. Então, essa raiva em equilíbrio, ela tá associada com a primavera na minha vida. E o chinês entende isso, a gente está em contato com a natureza que tem as estações do ano. Então, por exemplo, desde o dia 15 de maio, pelos cálculos da escola dos 5 elementos, a gente já está no inverno. Então significa que tem uma carga energética entre o céu e a terra, aqui onde estamos, que tem uma energia do inverno mais disponível lá fora. Então nós, estando associados com essa natureza, teríamos acesso mais fácil a esse tipo de energia, mas não necessariamente na minha vida pessoal eu estou vivendo minha fase de inverno. Eu posso no meio do inverno estar vivendo minha primavera, buscando novos projetos, querendo coisas novas. Não tem nenhum mal nisso, porém pode exigir mais de você, dos seus elementos que cuidam da primavera, porque não tem tanto excesso dessa energia fora, entende? Então eu vou ter que usar mais da minha energia para conseguir alavancar projetos novos. Já a simbologia do inverno, ela estaria associada com a energia do medo. E aí a medicina integrativa, ela entende tudo junto, né? Então, sei lá, pensa você no inverno querendo ficar mais recolhido, embaixo do cobertor, deitado, quietinho. Existe uma sabedoria e uma importância de você passar por este período do ciclo, porque é neste momento de recolhimento que a gente vai ter um máximo de introspecção, de recolhimento mesmo energético, de disposição. A gente até quer dormir um pouco mais, ficar um pouco mais mesmo em casa, mas tem um objetivo. A ideia em equilíbrio é, se você faz esse movimento de recolhimento, é um período de máximo de introspecção que você conseguiria acessar os seus desejos, vontades, o que tem feito sentido na tua vida, será que você precisa fazer algum tipo de mudança nesse sentido? E recuperando o que eu comentei num outro vídeo, o medo ele está associado diretamente com a preservação da nossa vida. Então é um medo também que ajuda você a se preservar nesse sentido, e também no sentido do, então, o que eu quero? O que faz sentido para mim? Porque daí, para você chegar a elaborar seu sentimento, para chegar numa coragem, por exemplo, coragem é agir com o coração. Então você vai precisar ter essa introspecção, esse contato consigo mesmo, entender o que faz sentido para a tua vida, o que você tem vontade, desejo, e a partir deste contato você vai preservar a sua vida dando andamento a isso. Coragem não é agir sem o medo, apesar do medo, mas eu tenho tanta certeza que é isso que faz sentido para mim, que eu vou fluir. Por isso que ele também está no elemento água, que é independente dos obstáculos que vierem, a água vai trazer essa flexibilidade para você atingir o objetivo que você quer, aonde você quer chegar. Eu falei rapidamente então da raiva na primavera, do medo no inverno. Tem também as associações da alegria no verão. O verão costuma ser férias, costuma ter sol, as pessoas estão na praia, tem esse movimento mais para fora mesmo. Então tem essa energia mais disponível dessa alegria, desse agito.
Assim como no outono, então, passando rapidamente por todos os elementos, né? Foi meio fora de ordem, mas tudo bem. Aí passando pelo outono, ele está associado com a tristeza, melancolia, recolhimento também. É um movimento que a gente faz também, já começa, né? O friozinho, então começa esse movimento de introspecção. A introspecção maior é no inverno, mas no outono já começa. E o que está acontecendo na árvore, na natureza no outono? É o momento onde as folhas secas estão caindo, começando a cair da árvore. É onde existe também ainda uma concentração maior de energia para o fruto amadurecer. É bem essa simbologia do outono, né, na acupuntura. Então, até associando com meridianos que estão nesse elemento. Então, o intestino grosso e o pulmão, eles fazem parte desse elemento que cuida da energia, especificamente de outono. O intestino grosso, ele simboliza também na gente, no nosso corpo, esse momento de desapego da folha seca caindo, daquilo que já não faz mais sentido para o meu corpo, não traz mais nutriente, eu posso soltar, eu posso desapegar. Então, é essa soltura necessária para também a gente conseguir lidar com essas escolhas, com essa separação, porque daí eu vou conseguir concentrar a energia de fato naquilo que eu quero amadurecer. O outono diz, né, de amadurecimento. E está associado com a tristeza porque ela tem esse movimento do desapegar, do lidar com a perda, do deixar ir, para de fato você conseguir abrir espaço para aquilo que você quer de novo na sua vida, né? Então, basicamente, para falar de como as emoções na acupuntura estão associadas com as estações do ano e fazer esse paralelo também, inclusive, com o que está acontecendo agora, né? As nossas estações do ano, elas estão ficando meio malucas e tem muito calor no inverno, e aí, para a gente conseguir também fazer associação com as nossas emoções e tomar os devidos cuidados. Então, um verão muito quente, um inverno muito intenso pode destruir as plantações, assim como um medo muito intenso pode destruir a preservação da vida da pessoa e a continuidade da vida dela. Normalmente eu atendo pessoas com muito medo, né, com casos de pânico, enfim, que a pessoa, por alguns traumas, algumas vivências marcantes, deixam de querer viver, deixam de querer sair de casa ou de se expor aos novos relacionamentos amorosos e vai restringindo a própria vida. Um outro paralelo que a gente pode fazer é que a natureza, ela não teme a troca das estações. Ela entende a necessidade da renovação e do descanso e que isso leva ao crescimento, ao desenvolvimento. Mas nós não entendemos a necessidade de cada emoção, de cada estação do ano. Às vezes a gente resiste a isso. E ao resistir a isso, a gente acaba não crescendo e não se desenvolvendo. Existe uma importância da gente sentir vergonha. É quando eu sinto vergonha que eu entendo que, puxa, eu fiz algo de errado, eu me arrependi, eu não devo fazer isso, eu tô envergonhado de mim mesmo. Às vezes nesse momento de um máximo de vergonha que a gente às vezes se compromete com a gente mesmo de cara, isso daqui eu não posso mais fazer, eu não quero mais sentir isso. Existe esse desconforto emocional, né, de algumas emoções específicas, mas que é nesse desconforto que vem a maturidade, que vem o aprendizado. A gente só tem que ficar atento à intensidade disso, regular essa intensidade e não ficar também muito tempo no desconforto emocional, obviamente, porque isso não vai fazer mal, também destrói, é prejudicial. Eu me recordei agora de um paciente meu que vai mudar de país e ele morou a vida inteira na casa onde ele está, ele nunca fez nenhuma mudança. E aí ele estava falando da dificuldade que ele está imaginando ter no final do ano de fechar a casa e daí sair. E aí pegar o voo para ir pro país dele. E aí durante toda a conversa a atenção dele era: quem que eu vou acionar? Quem que eu vou pedir para fazer isso no meu lugar? Tentando fugir desse momento que ele imagina ser dolorido. E aí ao mesmo tempo me veio essa vontade e eu falei para ele isso na hora de: puxa, mas não será importante você passar por isso? Será que você não precisa dessa despedida?
Por que será que dói tanto? Será que tem momentos que foram muito gostosos nessa casa? O que ela representa, o que ela significa? Como também ter esse momento de fechamento e conseguir trazer isso dentro dele, carregar isso na memória dele. De que formas que a gente pode cuidar também dessa memória, tirando fotos enquanto a gente está aqui, filmando como que é para você relembrar isso. Enfim, eu comecei a conversar com ele na ideia de como a gente trabalhar essa emoção de forma sábia, de forma que a gente consiga também curtir o que essa emoção pode trazer de bom, de significativo na minha história e no meu desenvolvimento, no meu crescimento, e também conseguir se desapegar do que é excessivo e que pode realmente me machucar, me destruir. Tem um texto do Zhuangzi, que é um pensador chinês importante pra gente na acupuntura, e ele fala um pouco sobre isso. Se o homem experimenta uma alegria excessiva, ele danifica em si mesmo o Yang. Se ele experimenta uma raiva violenta, ele danifica em si mesmo o Yin. Quando o Yin e o Yang estão ambos danificados, as 4 estações não ocorrem mais no seu devido tempo. A harmoniosa composição do frio e do calor não se realiza mais, o que por sua vez vai prejudicar o corpo do homem. Isso faz com que a alegria e a raiva no homem percam seu lugar. Ele é constantemente lançado de um lugar para o outro e os seus pensamentos e projetos não levam a nada. Por que esse texto, então, poderia ser importante para a gente na acupuntura? A gente associa órgãos, né, caminhos de energia, emoções, as estações do ano e as emoções. Então, sei lá, uma raiva muito intensa, a gente está falando do órgão fígado, a gente está falando da estação primavera. No outro exemplo, ele fala de uma alegria excessiva. A alegria excessiva, ela está associada ao coração, ao elemento fogo, à estação verão. Se o ser humano se associa excessivamente a uma emoção, a uma estação do ano, é desequilíbrio. E pra gente, todo tipo de desequilíbrio, se persistir por muito tempo, pode provocar um sintoma, uma doença. Então, por isso que a acupuntura fala muito dessa busca de equilíbrio. Então, o que a gente tem que garantir é como preservar este equilíbrio e essa harmonia nessa nossa ciclicidade. A gente vai mudar de estações, a gente vai mudar de emoções. A gente não vive só feliz, alegre, os momentos tristes acontecem, as despedidas. E como a gente conseguir percorrer por todas essas emoções, validando todas elas, vivenciando o que elas trazem de bom e de ruim, e ao mesmo tempo conseguindo também se desapegar aquilo que for muito ruim e que pode, ou muito excessivo, que pode destruir a nossa harmonia. E aí é só a harmonia do coração que consegue garantir e preservar essa tranquilidade interior para você conseguir fazer com que essas emoções não te danifiquem. Então, um outro texto do Zhuangzi que talvez caracterize esse movimento. O Huizi, que é uma outra pessoa, perguntou para ele: mas se o chamarmos de homem, como ele pode estar desprovido de sentimentos? Zhuangzi: os julgamentos sobre o verdadeiro e o falso são o que eu chamo de sentimentos, mas o que eu chamo de ausência de sentimentos é um homem que não prejudica a si mesmo por amor ou ódio. Zhuangzi fala muito sobre os homens sábios, ou os santos, aí é a forma de traduzir o caractere, né? Ou mestres, acho que tem essas 3 traduções possíveis a esse tipo de caractere que ele usa. E esses homens, eles têm uma tranquilidade, uma serenidade de coração. Ele até faz um paralelo com uma água de um rio, um lago que esteja tranquila. Quando essa água está tranquila, a gente consegue enxergar tudo claramente lá embaixo, na profundidade. E ele faz essa comparação com o nosso coração. Se o nosso coração estiver tranquilo e sereno, você consegue enxergar tudo com profundidade e com tranquilidade e com clareza. Se a gente fica muito agitado em qualquer emoção, até alegria, a gente vai deixar de enxergar as coisas com clareza. Então, se você estiver passando por um momento que não está tão feliz, tão alegre,
Que momento que é esse? Que emoção que está sendo mais engatilhada? Qual é a sabedoria dessa emoção para eu garantir logo o que tem de bom dentro disso tudo que eu estou vivendo, conseguir estar atenta ao que tem de ruim. Isso é validar a emoção, isso é eu viver essa emoção e tendo essa sabedoria de que é cíclico. Daqui a pouco vai passar, vai mudar. Mesmo que seja alegria, ela não se sustenta por muito tempo. Assim como a gente às vezes atinge estados de plenitude dentro de uma meditação ou de alguma prática voluntária ou de algum tipo de demonstração de amor e afeto para quem se ama, a gente pode se sentir pleno. Isso passa rápido, é passageiro, a gente não consegue sustentar por muito tempo. Tem essa sabedoria do processo e do ciclo, isso vai te dar essa tranquilidade para passar por cada emoção, por cada período da vida, por cada dificuldade que se enfrenta, e traz essa sabedoria de não se apegar a uma emoção específica ou algumas delas. Existe essa importância de a gente conseguir saber percorrer por todas as estações do ano, todas as emoções que a gente pode viver. O último texto, então, do Zhuangzi. A tranquilidade dos homens santos não é bom viver em paz, fiquemos tranquilos, mas sim a tranquilidade do coração que ninguém pode perturbar. Tal é a tranquilidade dos homens santos. A água tranquila reflete claramente os pelos da barba e as sobrancelhas, completamente nivelada. Seu padrão é o qual o mestre carpinteiro busca. Se a água tranquila reflete distintamente, o que diremos então sobre o espírito vital que do coração em repouso do santo faz o espelho do céu e da terra, o reflexo dos 10.000 seres? O que seria isso, essa tranquilidade de coração que a gente consegue refletir toda a humanidade? Nós todos carregamos toda a humanidade dentro de nós. Eu carrego todos os tipos de sentimento dentro de mim e é por isso que eu consigo me conectar com todo tipo de pessoa. E é por isso que eu consigo me conectar com todo tipo de vivência e ao mesmo tempo ter esse eixo tranquilo, sereno, que ninguém abala, que ninguém rouba de si. É aí que a acupuntura fala de cultivo interior, trabalho interior, a importância de cada pessoa se trabalhar para ter esse eixo tranquilo de retorno. O seu porto seguro tem que ser você, tem que ser seu coração baseado na sua verdade e na sua natureza.